Olá, população de Águas Lindas de Goiás. Eu sou Mário Lima e esse é mais um programa Fala Candidato, pela TV Dia, Grupo Dia de Comunicação. Hoje nós temos a honra de entrevistar ele, Tenente Rajão, que é candidato a prefeito pela cidade de Águas Lindas de Goiás. Seja bem-vindo ao nosso programa. A honra é nossa, viu? A honra está nesse seleto grupo, né, de comunicação, tá? Jovens aqui que conduzem esse sistema que veio para ficar. Maravilha. Rajão, fale um pouco sobre a sua história com a cidade, o que você já fez pela comunidade. Águas Lindas é vamos dizer assim, um município novo, né? Nós temos aí, desde 1995, né, nós temos aí 20 e poucos anos, 24 anos aí de emancipação, e a gente acompanha esse desenvolvimento de Águas Lindas desde esse período, porque não havia o quartel de Corpo de Bombeiros aqui do estado de Goiás, tá? E nós tínhamos, né, a instalação do posto da barragem, era um postozinho que ficava bem aqui próximo, na entrada do município, e esse posto era, vamos dizer assim, bem antes da emancipação, tá? Tanto que foi construído um posto aqui em Santo Antônio do Descoberto também. Tá? E aí depois veio a emancipação, né? O Corpo de Bombeiros continuou assistindo, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, eu sou bombeiro, tá? do Distrito Federal, e a gente sempre teve essa relação. Teve uma certa altura que até questionaram, o bombeiro do DF não pode atender Goiás permanentemente. E aí nós tivemos que ir em Tribunal de Contas, né? Foi feita uma denúncia, a gente teve que provar que o Corpo de Bombeiros estava na fronteira, estava no território do Distrito Federal, área limítrofe, né? na área bem ali limítrofe, mas também, vamos dizer assim, era necessário, até porque não havia o serviço regular de bombeiros. Tá? Então, desde esse período, a gente tem a relação com a cidade, temos família aqui, né? A minha esposa é filha aqui de Águas Lindas, a gente tem uma relação, né, com a cidade, e a gente sempre acompanhou o processo, mas sem nunca participar do processo efetivamente, processo político. Né? Até fizeram uma pergunta para mim, falando por que você decidiu ser candidato, né? E eu falo que eu sou um cidadão inconformado como qualquer um outro, que acompanha, né, fica vendo o processo político acontecer, né, grupos políticos se juntarem, né, grupos que eram antagônicos virarem amigos, né, e a população fica assistindo tudo isso. E eu, observando todo esse processo, eu falei, eu acho que chegou o momento da gente se apresentar, né, no cenário político da cidade, porque na verdade a gente já tinha uma vida aqui em Águas Lindas, né? Perfeito. Inclusive você, cidadão de Águas Lindas de Goiás, nosso querido público internauta, já agradeço o carinho da audiência e falo sem remorso, sem medo algum. O plano diretor político que o Rajão traz para a cidade é inovador. Você, cidadão de Águas Lindas de Goiás, deve conhecer o programa político que o Rajão está trazendo para cá, pelo Partido Patriotas. Isso é de fundamental importância para você que ainda não decidiu seu voto, você que ainda não escolheu um candidato. O programa Fala Candidato é esse espaço justamente para levar a você os melhores candidatos que a cidade dispõe, seja para o cargo de prefeito, seja para o cargo de vereador e etc. Rajão, ainda sobre essa questão já do seu plano político arrojado, você falou sobre uma questão da parte da água, né? Essa coisa do sistema hidroviário de Águas Lindas. Explique, por gentileza, para nós o que é isso. Olha, nós temos, vamos dizer assim, Águas Lindas é o guardião da água que é consumida no Distrito Federal. Tá? Sabemos que a água ela surge também no território do Distrito Federal, mas, vamos dizer, somos nós que guardamos a água. Tá? E essa água é consumida pelo Distrito Federal. Tá? E, de uma certa forma, tá, o Distrito Federal ele pouco participa dá uma contrapartida quase zero para Águas Lindas. Né? Vamos dizer assim, nós não estamos questionando a questão de sermos o guardião da água, mas só que eu acho que o Distrito Federal teria, sim, uma responsabilidade de contribuir com o desenvolvimento de Águas Lindas. Tá? A água aqui não é consumida pelo morador, tá? E é exclusivamente destinada ao consumo do Distrito Federal. Nós temos o exemplo do Lago Paranoá. O Lago Paranoá é uma água, como se fosse uma reserva, aos moldes aqui do Descoberto, tá? E também é usado para consumo.
tá? E eles utilizam para turismo, eles utilizam, tem vários clubes ao redor, sim, várias moradias. Por que isso não acontece aqui no Descoberto? Tá? Por que não acontece aqui na nossa barragem? Porque existe uma classificação, e essa classificação, ela, da bacia do Descoberto, ela é uma classificação nível 5, que fala que ela não pode ser, ela é intocada, podemos dizer assim, tem que ser preservada. Certo, não pode ser explorada. Não pode ser explorada. Se ela passar do nível 5 para o nível 6, tá, ela, de uma certa forma, ela pode ter um desenvolvimento sustentável. E tendo esse desenvolvimento sustentável, você pode ter uma série de atividades dentro aqui da barragem, como acontece aos montes do Lago Paranoá, sim, porque lá acontece, né, vamos dizer assim, é porque lá tem Lago Sul, Lago Norte, tem pessoas ricas. Não, eu acho que não é por aí. A gente tem que, de uma certa forma, se a legislação hoje não permite, nós temos que construir um caminho para que o Rio Descoberto, a barragem do Descoberto, possa ser uma fonte, tá, de consumo de água para o Distrito Federal e também para Águas Lindas, mas também possa ser uma fonte de geração de emprego e renda, turismo, tá, que a gente possa explorar de uma certa forma com responsabilidade, preservando o meio ambiente, mas também, né, tendo uma contrapartida do Distrito Federal. Tá? Isso falta. Isso eu quero deixar bem claro. O Distrito Federal ele não tem dado uma contrapartida para o município de Águas Lindas. E isso, né, nós, na condição de prefeito, nós vamos cobrar essa posição do Distrito Federal. Tá? Porque se nós tivermos recebendo royalties do Distrito Federal pelo consumo da água aqui de Águas Lindas, nós poderemos aplicar em saúde, em educação, tá, em segurança, tá, em uma série de outras políticas públicas que Águas Lindas tanto carece. Né? Nós somos carentes de várias políticas públicas e nós precisamos realmente, né, de uma certa forma, exigir, né, aquilo que é um direito dos moradores de Águas Lindas. Com certeza. Então, resumidamente, você está dizendo, não só para nós aqui, mas para você, cidadão de Águas Lindas de Goiás, que por um critério técnico, a cidade não se desenvolve. Agora eu questiono: quantos prefeitos já passaram por essa cidade? Quantos vereadores já estiveram na Câmara Municipal e ainda estão? E não fizeram nada para isso. A quem eu questiono? Isso é interessante. Para a população não é. Para a população não é. Ora, se tem a barragem como represa e que pode se desenvolver uma área ali de turismo, de até uma escola de estudo, sim, uma faculdade para se trabalhar a água, desenvolver uma pesquisa, trazer a ciência para dentro da cidade, tudo isso fomenta tributos que vão favorecer o município, há uma gama de oportunidades que vão surgir para o empreendedorismo, para o turismo, para a educação, para a saúde, porque água é vida. Água é vida. E agora eu questiono você, morador de Águas Lindas de Goiás. Você sabia disso? E se você sabia, o que você fez para que isso fosse feito? Você cobrou do seu vereador? Você cobrou do deputado estadual? Porque ele também tem efeito de político aqui também. Outra coisa, você cobrou do prefeito que você elegeu? Esse é o questionamento. E agora percebam, eu não vi, até o presente momento, seja pelas redes sociais, pelo WhatsApp, ou até mesmo na rua, quando a gente caminha aí por aí, conversando com as pessoas, um plano arrojado como esse. Um candidato vir falar sobre a questão da água. Por quê? Olha o tamanho dessa barragem. Olha a capacidade de desenvolvimento que ela pode trazer para a cidade, e Brasília está usufruindo, desfrutando, a bel prazer, e o que vem para cá? Nada. Sim. Tá aí, não é só isso, Mário. Vamos dizer assim, como a gente falou, o município carece de várias políticas públicas, né, na área da saúde, da segurança, da educação, infraestrutura, tá? Mas eu acho que o grande desafio mesmo de Águas Lindas é a geração de emprego e renda. Tá? Nas reuniões que a gente participa, a gente pergunta para as pessoas e fala assim, quem concorda que Águas Lindas é uma cidade dormitório? Quase 90% balança a cabeça e tal, e eu falo, tá errado. Isso a gente não pode aceitar como normal, como certo. Tá? Na verdade, não é normal mais de 100 mil pessoas saírem todo dia aqui de Águas Lindas, vai para o DF, isso, depois volta,
Tá, isso não é normal. Nós não podemos aceitar Águas Lindas como cidade dormitório. Nós temos que gerar emprego aqui na cidade. Nós temos que trazer indústrias, tem empresas de serviço, eu dou exemplo aqui, call center. Tem empresas de call center que empregam mais de 1000 pessoas. Tá? E de uma forma inovadora. Hoje a gente está tendo essa questão da pandemia. As pessoas às vezes não estão nem num complexo, dentro de uma estrutura. Elas prestam serviço dentro das suas casas. Então você imagina se um home office, né? Um home office. Então você imagina a gente criar aqui em Águas Lindas um setor, tá? Um setor forte, como se fosse um setor de telemática, né? Call centers, né? Uma indústria dessa área de informática. Então vamos dizer assim, você vai criar e gerar vai trazer uma indústria limpa, vai trazer uma indústria que gera emprego. Tá? E vai de uma certa forma atender a demanda da nossa cidade, vai gerar riqueza. Tá? As pessoas vão ficar aqui, vão consumir aqui, tá? Vai fortalecer o comércio, vai fortalecer a indústria, vai ter um giro na cidade, e é isso que a gente está precisando. Existe um estudo da UNB que fala que Águas Lindas, em 2040, vai ter mais de 1 milhão de habitantes. Isso é muito preocupante. Né? Nós tivemos o aumento da passagem em março, e aí nós tivemos lá na Câmara dos Deputados com o finado ex-prefeito Zé Neto, de Planaltina de Goiás. E uma coisa que eu fiquei muito triste, tá? Nós procuramos a bancada do estado de Goiás e poucos nos atenderam para ver essa questão do aumento da passagem. Isso é uma questão, Mário, que, vamos dizer assim, existe uma solução para isso. Tem que ser criada a região metropolitana do Distrito Federal, tá? E ter como se fosse um sistema de governança e um fundo para gerir todos os serviços. Tá, eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre o hospital, mas vem um bocado de deputado hoje para tentar eleger o seu candidato a prefeito e falar, vou colocar emenda de tanto. Tá? Mas eles não sabem que para ter um hospital precisa de mais de 200 milhões de reais. Tá? Isso só para a questão de equipamentos. Sim. Então vamos dizer assim, por que o hospital está tanto tempo parado? Por quê? Porque o município construiu, passou para o Estado e o Estado não vai investir 200 milhões em Águas Lindas. O Estado de Goiás, se tiver que fazer esse investimento, vai fazer em Goiânia. A gente sabe como é que funciona. Vai ficar enganando sempre a população. Vou inaugurar o hospital, vou inaugurar. Nós temos que ter um novo modelo de gestão para o hospital. Por isso que eu falo, eu sendo prefeito, a partir de janeiro de 2021, tá? Nós vamos dar um prazo para o governo estadual inaugurar esse hospital, que a gente sabe que não vai inaugurar, porque ele não vai injetar 200 milhões, tá, da noite para o dia. Primeiro que tem que ter uma previsão orçamentária de um ano para o outro. Tá? Isso não existe. Todo candidato hoje que está falando, tá, que nós vamos inaugurar, tem uma emenda de 10 milhões, de 17 milhões, e isso não vai fazer nem cosquinha para inaugurar o hospital. Nós temos que ter uma atitude séria e responsável com a população de Águas Lindas. Eu não vou, como candidato, vou falar, eu vou inaugurar o hospital e tal, vou tirar da cartola. A gente tem que deixar bem claro. Se a gente retomar para o município, nós sabemos que o município não tem recurso para manter um hospital dessa grandiosidade. Primeiro que não é só investimento em equipamento, você tem que ter pessoas, você tem que ter profissionais, tem que ter médicos e medicamentos, uma série de coisas. A gente vê um hospital de campanha aqui, tá, para ficar 6 meses e gastou mais de 70 milhões. Tá? Então, na implantação, na manutenção da equipe. Então, nós sabemos que é complexo isso. Tá? Então, nós tivemos aí candidatos que trouxe deputado até distrital que falou que ia colocar emenda no orçamento. Não sei qual orçamento que ele vai colocar, porque ele é deputado distrital, não tem como usar o orçamento do DF e aplicar aqui em Águas Lindas. Então, isso, que de uma certa forma, quando eu falo que eu sou um cidadão inconformado, é isso que me deixa revoltado e por isso que eu sou candidato. Tá? Porque a gente sabe como é que funciona, né, o sistema, e a gente acha que, vamos dizer assim, esse tipo de política é para enganar o povo, e a gente não está aqui para enganar o povo. Tá? Você falou a questão do nosso programa de governo, nós tivemos o trabalho e o respeito com a população de ir em vários setores, ouvir as pessoas e apresentar um projeto para a população. A gente não ia se colocar, fazer um documento qualquer, colocar no coisa, até porque a gente é da época que para namorar tinha que escrever uma cartinha para a nossa namorada. Então vamos dizer assim, você quer ser um prefeito, faça uma cartinha bonitinha para sua namorada, que é o município de Águas Lindas. Aí o cara apresenta qualquer coisa, tem candidato que só colocou, né, figurinha, colocou foto, né, vamos dizer assim, um total descomprometimento com a população de Águas Lindas. E
de uma certa forma, está dizendo que a população de Águas Lindas você não precisa apresentar nada não. É só você ir lá comprar o voto que você está eleito. E não é isso não. A população de Águas Lindas é uma população instruída. Tá? Nós temos aqui pessoas, né, que estudam com formação. Tá? E mesmo que não tenham um estudo formal, nós temos pessoas inteligentes aqui que sabem analisar, né, a questão dos candidatos e das propostas. Certo. Vamos debater agora uma linha que você traz também, que eu concordo plenamente, que é a criação do polo cinematográfico de Águas Lindas de Goiás. Sim, né, nós colocamos um nome até interessante, é o Piqui-Ud, né? É uma coisa assim, né? Porque Piqui lembra o Goiás, mas vamos dizer assim, a ideia, né, vamos dizer assim, não foi para chamar atenção, né? Até porque o Distrito Federal tinha uma proposta dessa, era para ser em Sobradinho, e foi até desativada agora, recentemente, pelo governo ibanês. Tá? Até porque não deu certo. Tá? E nós temos essa proximidade com o Distrito Federal, nós temos uma população, nós temos aqui pessoas ligadas à cultura, tá? Das mais diversas e variadas, nós temos pessoas, tá, ligadas à cultura urbana, né? Os grafiteiros, né? Então vamos dizer assim, nós temos produtores, tá? Nós temos pessoas ligadas ao teatro. Então vamos dizer assim, nós temos que trazer para Águas Lindas a questão do turismo e o turismo também cultural, tá? E o polo de cinema, tá? É a questão do turismo, mas também a questão da produção artística, dúvida, tá? Nós temos aqui artistas, tá? Nós temos aqui, né, um povo, né, que é eclético, né? Aqui nós temos mais nordestinos do que goianos, mas nós temos pessoas de toda a parte do Brasil e podemos fazer vamos dizer assim, criar a nossa nova cultura, né? E Águas Lindas carece disso, carece de oportunidade aos jovens, tá? Nós temos jovens, tá, que às vezes têm que mentir, falar, eu moro na Ceilândia, para ir lá para a Ceilândia, ir lá pegar a gratuidade, para ir depois ir para a escola dele, para ir para a faculdade. Isso é falta de oportunidade, tá? E nós temos aqui uma Câmara Municipal com mais de 20 anos, nós já passamos, né, vários gestores aqui para a cidade, e o que eles observam disso? Tá? Mas isso aí não é culpa minha, isso é culpa do Estado, isso aí é culpa, né, do governo federal, isso é culpa de não sei o que. Não, nós temos que bater no peito e falar, eu recebi, né, essa delegação da comunidade, eu recebi essa delegação do povo e eu tenho a responsabilidade sim. Né? Igual eu sou da área de segurança, aí fala, o prefeito não é responsável pela segurança pública. É sim. O prefeito é responsável pela segurança pública. Ah, mas quem manda na PM, no bombeiro, na polícia civil é o governador, sim, mas naquela circunscrição, naquele município, ele deve prover os meios. Tá? Nós temos ações para que Águas Lindas se torne realmente uma cidade segura. Tá? O prefeito é responsável, sim, não pode ficar, não, isso é culpa do governador. Não, não é culpa do governador, não. O prefeito tem condições de resolver a questão da segurança do seu município. Tá? E nós temos isso também no nosso programa de governo, que depois, né, num momento oportuno, a gente vai estar apresentando à população. Você também traz uma ideia interessante, que é a criação do polo de tecnologia da informação, como você tinha informado. Bom, gente, vamos agora para o intervalo e no próximo retorno nós iremos discutir sobre essa questão do polo industrial de tecnologia. Continue conosco.